Aproxima-se a data de posse do presidente dos Estados Unidos e já está aberto o concurso para ver quem diz, entre Donald Trump e Elon Musk, o maior disparate. Não se pense, no entanto, que é tudo uma brincadeira. Musk parece apostado em alimentar a ideia de uma internacional de extrema-direita, expressa a sua opinião sobre o que é melhor para os ingleses ou para os alemães, mas o perigo é de que utilize a sua rede social em benefício do radicalismo nacionalista e anti-islâmico. Trump não exclui tomar a Groenlândia e o Canal do Panamá à força, sugere absorver o Canadá e renomear o Golfo do México. Por cá, o Presidente da República resolveu perguntar aos seus conselheiros se o querem aconselhar, por conselho de André Ventura, sobre percepções de insegurança. Problema bem maior é a habitação, e aí Marcelo Rebelo de Sousa, na hora de promulgar um diploma de governo, fala de um entorce significativo à lei dos solos. O diploma foi aprovado em Conselho de Ministros de novembro e promulgado entre o Natal e o Ano Novo. A oposição estava a dormir, acordou e agora quer apreciar o documento. Está com o Bloco Central, entramos em velocidade cruzeiro no ano 2025 com a equipa de 2024. A saber, comentadores residentes Pedro Cisa Vieira e Pedro Marcos Lopes, moderador Paulo Baldaia, sonoplasta Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro, bom ano. Viva Gustavo. E Pedro Marcos Lopes, esta sede de protagonismo de Elon Musk no seu direito a emitir opinião sobre o que bem lhe apetecer terá de ser de maneira diferente quando assumir oficialmente um cargo na administração Trump, sob pena dos Estados Unidos serem acusados de estar a meter-se onde não devem? Bom, em primeiro lugar, bom ano a quem nos ouve. Excelências, bem entendido. Há aqui uma diferença entre o que ele deve fazer, o que ele pode fazer e as novas realidades e a nova realidade da política, das relações internacionais, da lógica que nós nos acostumamos a viver. Elon Musk é um personagem que faz parte de uma espécie de tríade global em que nós temos meia dúzia, e são meia dúzia, de pessoas que têm um poder como nunca ninguém teve à face da Terra. Há muito a tendência para o exagero ou de quando se diz este tipo de coisas, alguém nos dizer, mas que exagero, isto já existiu. E de facto já existiram outras alturas no mundo onde entidades privadas ou paraprivadas tiveram um domínio completo da economia e do que se passava, e uma influência geográfica, política, até demográfica brutal. A Companhia das Índias era um dos casos, a Companhia das Índias inglesa, no tempo do Gilded Age, nos Estados Unidos, havia fortunas que dominavam completamente o processo político. O mundo não era tão global como é hoje. Só que, além do mundo não ser tão global, mas as pessoas que mandavam nele mandavam também em toda a gente, e portanto isso toca-me menos. O problema é que isto vai muito para além de mandar economicamente. Essas entidades dominavam e depois também dominavam politicamente os governos. Ora bem, nós agora temos uma realidade diferente. Nós temos um conjunto de pessoas que manda, entre enormes aspas, diretamente na população global. Elon Musk não conta por aquilo que... Por ser o homem mais rico do mundo. Não é por isso que ele é uma pessoa importante. O Elon Musk tornou-se relevantíssimo, talvez a pessoa mais importante neste momento do mundo, por aquilo que pode condicionar através de poluir a cabeça das pessoas e fazê-las pensar de uma determinada forma. É um populismo, digamos, 2.0. Não é? E, portanto, quando ele diz as coisas que diz e quando mostra, porque o que ele faz, sobretudo, é exibir o poder dele. Ele, quando diz aquelas coisas... O maior exemplo
Podia falar da AfD, dele promover a AfD, dele ter promovido e continuar a promover, enfim, o Farage. Agora tirou-lhe também algum do apoio, porque decidiu fazer do Tommy Robinson um racista, um marginal completo que está preso. Resolveu fazer dele uma espécie de herói. Mas o maior caso e o mais relevante caso dele estar a política de um país gigantesco e até a imprensa internacional e através disso todas as pessoas, é o caso dos grooming rapes, desta história de agora, dele ter desenterrado a história de conjuntos de bandos de paquistaneses, supostamente, que andavam a violar criancinhas jovens, raparigas, na Inglaterra. Fazer um parênteses, as violações aconteceram mesmo, as coisas aconteceram mesmo, a questão é que ele está a utilizar informação falsa sobre o que aconteceu. Claro, estas coisas aconteceram, há uma capa, aliás, célebre de 2 milhões do Times, isto aconteceu com paquistaneses, aconteceu com brancos ingleses, acusa-se o Keir Starmer que foi o homem que investigou e que não escondeu nada disto. Portanto, podíamos ter um programa todo sobre este caso, mas o que ele diz, o que faz o Elon Musk é manipular, utilizando a informação de uma maneira brutal, com intuitos políticos. E está a conseguir. E com isso condicionou o debate político. E não só conseguiu condicionar o debate político no Reino Unido, como condicionou o debate político no resto do mundo, porque neste momento não há ninguém que fale desse acontecimento. Portanto, isto é um castelo de cartas. Por exemplo, hoje, o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg anunciou que a moderação no Facebook ia praticamente deixar de existir. O fact-checking... Moderação de conteúdos. O fact-checking deixa de existir. Portanto, é uma espécie de institucionalização da mentira, a instituição de uma rebaldaria completa. Agora, aquelas coisas que o Musk disse esta semana, coisas absolutamente extraordinárias e além dessa manipulação é a ignorância associada à coisa. Porque eu não tenho muitas dúvidas que aquilo não é só para manipular, que há muita ignorância. Ele, por exemplo, diz que era a altura do rei demitir o primeiro-ministro inglês. Coisa que, desde o João Sem Terra, é impossível, não é? Praticamente. Não? E ele diz coisas absurdas, muito fruto de ignorância, também, quer dizer, não é só... E, portanto, estamos na mão de uns indivíduos, neste momento, que não chegaram pela mão de Trump, que também já vamos falar de Trump. Isto não aconteceu na mão de Trump. Isto tem raízes. Esta história da falta de regulação, a mentalidade que se instituiu a partir dos anos 80, que a regulação era, por definição, má, que se devia deixar crescer os impérios económicos de toda a maneira e feitio. Isto teve consequências. Mas a riqueza para teve consequências brutais, porque nós agora esquecemos. Isto agora é um fenómeno recente. Não, isto teve raízes. E não é só as raízes políticas. Isto começou tudo por nós acharmos que a liberdade, por más interpretações, e com isto termino, isto começou tudo porque nós achamos que começou por haver más interpretações manipuladas da palavra liberdade. Já lá vamos. Pedro Cisa Vieira, nós vimos em 2016, com o caso Cambridge Analytica, como as redes sociais podem ser usadas para fazer batota e influenciar o resultado eleitoral. Elon Musk é dono da rede X. É um risco para os Estados-democratas, como diz Emmanuel Macron. Aqui o tema do Elon Musk é um bocadinho diferente do da Cambridge Analytica, mas ainda assim, uma das coisas que pode estar aqui em causa é ele estar a manipular o algoritmo do X. Nós ainda não sabemos se ele está ou não a manipular. Os posts dele cheguem a mais pessoas do que aquilo que normalmente funcionaria. Pedro, claro que está. Vou-te dar um exemplo. Eu não sou seguidor do Elon Musk. Eu não sou seguidor do Elon Musk, mas eu sistematicamente, quando abro o X, recebo um post do Elon Musk. O que me leva a supor que há ali qualquer coisa que faz com que os posts do Elon Musk cheguem a toda a gente. Eu estou sempre a receber. Não, e quem não está no X também, porque eu não estou no X, não tenho redes sociais, mas isso é uma coisa, ela chega à comunicação mas isso é uma social, coisa diferente. Isso é uma coisa certo, diferente. O que estamos a dizer é, o caso do Cambridge Analytica foi de
fazer-se publicidade dirigida com mensagens e conteúdos especificamente dirigidos àquilo que são os preconceitos, as preferências de pessoas individualmente consideradas. Aqui pode estar em causa um outro tipo de manipulação, que é fazer chegar tipicamente, tu estás numa rede social, e recebes mensagens que são adequadas às tuas preferências. Tu gostas de ver vídeos sobre gatinhos e recebes vídeos sobre gatinhos. Tu estás à procura de um par de sapatos e recebes de repente montes de coisas sobre pares de sapatos. O que aqui parece estar em causa é, independentemente das preferências de cada um, receber-se mensagens do Elon Musk ou daquilo que ele prefere. Esta é uma das alegações que está a ser feita relativamente à forma como o X está a ser utilizado na Europa, e há várias pessoas que estão a solicitar à Comissão Europeia que, ao abrigo do regulamento dos serviços digitais, investiguem se sim ou não está a haver esta coisa. Em si mesmo, o Elon Musk dizer os disparates que quer não é uma coisa que seja ilegal, mas isto pode ser... milhões de pessoas por todo o mundo dizem o que pensam sobre os Estados Unidos e portanto, sobre o Musk. Aqui eu acho que este é o tema que justifica, e é um tema que eu estou a ver que, de repente, estamos a notar que muita gente dentro dos Estados europeus estão a reagir muito mais a sério relativamente a estas intervenções indisciplinadas do Elon Musk do que, por exemplo, aquilo que o Donald Trump vai dizendo. Claramente, os políticos europeus estão com medo e estão à espera de ver o que é que o Trump diz. O Trump vai dizendo o que quer e as pessoas não estão a reagir. Pelo contrário, relativamente ao Elon Musk, estão a tomar posição e estão mesmo a dizer à Comissão Europeia: usem os poderes que o Regulamento dos Serviços Digitais vos dá para investigarem isto. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa é perguntar porquê é que isto está a acontecer. Ou seja, porquê é que políticos europeus, que normalmente estão a ser tão prudentes relativamente àquilo que é a posição da nova administração americana, estão a ser tão vocais relativamente ao Elon Musk. E eu acho que aquilo que é interessante perceber é se o Elon Musk não terá, digamos assim, já entrado num delírio em que acha que tudo lhe é permitido e não está a ir longe demais. Não foi no Brasil, por exemplo. Vou-te dar 2 ou 3 exemplos que são interessantes. O Elon Musk entrou em euforia com a vitória de Trump, apareceu ao lado de Trump em todo lado, pensou que é a pessoa mais importante da administração americana e começa a tomar posição sobre várias coisas. Ele, por exemplo, fez uma série de tweets relativamente a uma decisão que estava a ser tomada pelo Congresso americano relativamente ao orçamento americano, ao chamado teto da dívida, tomou posição sobre aquilo, contra aquilo que a próprio Donald Trump estava a tentar obter. O Elon Musk está a fazer estas coisas relativamente à política europeia, e isto não está a ser bem visto. O Steve Bannon, que é também um próximo daquela clique, que está a organizar desde há 8 anos a extrema-direita europeia, na verdade, veio ao Corriere della Sera a dizer: por mim, o Musk não entra na Casa Branca. O Musk, ele diz o seguinte: muito sérias já no MAGA, o Musk que volte para a África do Sul, que ele é um sul-africano branco, e esses racistas não têm que estar a dar opiniões sobre tudo o que se passa na América. A dizer, este homem é louco, este tipo só quer é ganhar dinheiro. Porque é do outro partido, não é propriamente. Mas, por exemplo, o Elon Musk tomou posição relativamente ao alargamento do regime de vistos para trabalhadores estrangeiros, e toda a base maga do Donald Trump veio dizer: este tipo não serve. Por isso é que eu digo não que foi nisto que nós votamos. E, portanto, há grandes contradições dentro daquela coligação muito extensa que apoiou a reeleição do Donald Trump, e os plutocratas, e particularmente o Elon Musk, se calhar estão a ir longe demais, e isto pode ser complicado. Eu não sei quanto tempo é que o Elon Musk demorará até entrar em choque com o Donald Trump. Eu acho que isto vai ser das coisas interessantes de averiguar. E a terceira nota que eventualmente gostava de deixar é a seguinte: mesmo do ponto de vista da sua intervenção, ele está já a ser contraproducente. E há uma coisa muito interessante que aconteceu, que foi precisamente a posição do Nigel Farage. O Elon Musk
disse, eu vou dar 100 milhões de euros ao partido do Nigel Farage, o Reform UK, porque os conservadores não interessam. Estes tipos é que são o futuro do Reino Unido. Nigel Farage é um grande líder. Aliás, Nigel Farage muito próximo do Trump. E depois, a seguir, veio dizer o Tommy Robinson, que é o nome porque é conhecido, um vândalo britânico, líder de extrema-direita, que está neste momento na prisão, o Stephen Yaxley... o Tommy Robinson. Ele disse, ele deve ser admitido no Reform UK. E o Nigel Farage disse, nem pensar. O Nigel Farage, aliás, saiu do seu partido anterior, o UKIP, por causa do Tommy Robinson. E está a dizer, este tipo é um vândalo e não é isto que eu quero no meu projeto. Mas logo a seguir veio batatinhas. Não veio pedir batatinhas nenhumas. O Nigel Farage repudiou a recomendação do Elon Musk e por causa disso o Elon Musk a seguir manda um tweet a dizer o Nigel Farage deve ser substituído na liderança do partido. E portanto é muito curioso que mesmo dentro do campo da direita radical europeia, mesmo dentro daqueles que poderiam eventualmente beneficiar com o apoio do Elon Musk, as pessoas dizem, atenção que não é assim, tu não chegas aqui aterrado de paraquedas e vais dizer como é tudo. Só quando lhes interessa. Vamos lá ver se isto também não é o momento húbris, se isto não é o momento húbris, o momento húbris do Elon Musk. Vamos lá ver se isto não é o prenúncio de um momento em que as pessoas dizem assim, epá, já foste longe de mim. Vai continuar a ser o homem mais rico do mundo. E eu gostava também de vos ouvir sobre uma questão muito específica, a justiça brasileira, como reagiu quando o Elon Musk achou que podia fazer o que queria. Já vou ser muito... e vou ser rápido e tem a ver com isto. Sim, primeiro, a seguir temos que ir para o Trump. Primeiro, o meu otimismo em relação ao caminho da humanidade, sobretudo no que diz respeito a estes oligarcas, estes plutocratas, está completamente reduzida a zero. Porque, mais uma vez o digo, nunca vi tanto poder concentrado e nunca vi tanta falta de coragem para combater esse poder. É bem verdade o que o Pedro diz, de que houve umas reações do Keir Starmer, do chanceler alemão e dos outros partidos alemães, que houve uma reaçãozita, houve um discurso do Macron, mas parole. E tem sido assim há muito tempo. Eu lembro-me, todos nos lembramos, o François Hollande, que foi provavelmente a pessoa que na Europa mais tentou combater o poder destes plutocratas, teve uma ação que foi completamente ignorada e que passou de lado. Portanto, ainda não houve coragem, particularmente da Europa, estamos a falar, aliás, da Europa, para ser dura com tipos como Elon Musk, como a Mark Zuckerberg, e não é só, com o Jeff Bezos e tudo mais. Quer dizer, o que nós estamos perante é uma oligarquia mundial que tem consequências absolutamente extraordinárias. Falamos pouco do Bezos. O Bezos, basicamente, está a destruir parte do comércio mundial. Esta concentração de poder nesta gente está a destruir também a economia global. E eu repito aquilo que disse há pouco. Isto tem raízes muito profundas. E são raízes que estão a ser sistematicamente adubadas. Porque esta necessidade, para já a Europa está-se a desfazer. Quanto mais desfizer, menos capacidade há de se interferir. Depois continua a haver muito movimento anti-regulação vindo dos Estados Unidos. E isso vai também destruir. Agora, isso calha, lá está, naquilo... e só um momento. Em relação ao que disse... Temos de ser rápidos, temos que em relação ao que disse o Pedro no Neil Farage, sobre o Nigel Farage e o Elon Musk. É verdade que o Farage disse, bom, eu não vou admitir, esse tipo não vai entrar. Mas depois de tudo isto acontecer, o Nigel Farage veio muito mansinho dizer, bom, aqui está uma coisa com a qual nós não concordamos. Mas longe de dizer ao Musk que vai pregar por outra freguesia. Aliás, como todos os outros. Não deixa de ter interesse, mas não aceitou a proposta. Em relação ao Brasil, o Brasil é uma excelente... É um excelente indicador daquilo que deve ser feito. Foi com a justiça, não foi com o poder político. Claro, não, mas obviamente foi a justiça. Foi a justiça e aqui na Europa não tem havido a coragem mínima, nem vai haver.
No que o Pedro é otimista, eu sou profundamente pessimista. Deixa-me só fazer aqui uma reflexão, que é a seguinte. Eu não estou a discordar do que diz o Pedro Marcos Lopes. Estou a dizer o seguinte. Os plutocratas que se juntaram à coligação que reelegeu o Trump estão a ser demasiado visíveis e estão a entrar em colisão frontal com segmentos ainda mais importantes daqueles que apoiam o Trump. E o Vivek Ramaswamy, aquele outro bilionário que o Trump designou para ao lado de Musk liderar o departamento que vai supostamente cortar a despesa pública americana, fez um post a propósito dos vistos a dizer o seguinte: o problema da América, da decadência da América, tem a ver com a cultura americana. Porque a cultura americana glorifica a rainha do baile e o atleta de futebol americano no liceu, em vez de apoiar os melhores alunos que gostam de matemática e tudo. Isto é uma cultura de perdedores e nós temos que mudar isto. E vocês imaginem o que foi a reação de todos aqueles apoiantes do Donald Trump ao ouvirem um bilionário indiano que nasceu fora da América a vir dizer que a cultura deles é decadente e que eles glorificam os ídolos errados. Levantou-se tudo. Eu o que estou a dizer é que provavelmente aquilo que pode mesmo limitar o poder dos plutocratas junto da administração americana são as tensões internas dentro daquela coligação. É muito engraçado. Na Europa. Vamos mesmo ter que mudar para Trump. Sim, eu vou mudar para Trump e vou arranjar a ponte chamada Timothy Snyder. O Timothy Snyder, um grande pensador dos nossos tempos, dá uma entrevista, tem um artigo no Guardian onde fala exatamente isto. Que isto é parecido, aliás, diz o seguinte: isto é parecido com a Rússia de Boris Yeltsin. Boris Yeltsin era rico, mas os outros eram mais ricos. Os oligarcas eram mais ricos que o Boris Yeltsin. E no fundo o que nós agora aqui temos nos Estados Unidos é uma coisa parecida. Ou seja, o Trump é rico, mas os oligarcas dele ainda são mais ricos. Mas a questão é, uma grande diferença aqui é que os oligarcas são globais, não é? Claro! Aqueles que estamos a falar são ricos no não mundo é... inteiro. Sim, mas os Estados Unidos, o meu ponto é o seguinte: o governo americano tem poder suficiente para desfazer esta gente. Sim. Isso é que vai ser interessante. E o Trump. O problema é que isso também existia na Rússia. Isso, no fundo, é um bocadinho o ponto do Snyder. E foi o que o Putin fez. Mas só que o Putin, o que aconteceu foi que os plutocratas, os oligarcas na Rússia, deram cabo do Yeltsin e puseram o Putin. Que depois... Deu cabo dos oligarcas. Depois, mas o Trump é mais Putin que Yeltsin. Não, por acaso não é. Por acaso não acho que seja. Não acho que seja. É muito menos elaborado. A estratégia do Putin foi uma teia longamente estruturada. E o Trump demorou muito menos tempo a conquistar muito elaborado. Mais poder. O Trump conquistou menos tempo, mas é uma coisa muito mais desabrida e ainda tem um pequeno problema. Ele já anda nisto há 10 anos. Mas tem um pequeno problema. Pode ter um pequeno problema. Vai ter que vencer uma quantidade de coisas que ele próprio andou a vender, coisa que o Putin nunca se preocupou em vender nada. Que é o que dizia ao Cisa: bom, se calhar as pessoas, e bem, veem isto e dizem, mas isto não é o que nós queremos. Mas até lá, o problema é o timing. Porque até as pessoas perceberem de que aqueles gajos estão a fazer um disparate, lá vai tudo para o diabo. Agora, quanto eu quero ser rápido com Trump, porque nós vamos ter tempo para falar do Trump. Claro, a questão é, o Trump vai mudar, como tu disseste, o nome do México, vai ficar com o Canadá. Ele hoje... O Golfo do México. Fica a ser o Golfo da América. E ele hoje diz que já fez um post no Twitter, não sei se vocês viram, muito interessante, onde já inclui o Canadá nos Estados Unidos. Sim, vi. A Groenlândia também vai ser, o exército já vai para fora. Agora, vamos todos, com muito medo, esperar, porque aquilo vai acontecer. Porque... o que podemos é que o mundo, daqui a 15 dias, pode ser uma coisa muito perigosa. Tem problemas internos muito fortes, mas o Primeiro-Ministro do Canadá, coincidência, demitiu-se com a chegada de Trump. É vida. Eu não terá sido por isso. Mas eu queria só fazer dois comentários ao Trump. O primeiro é o seguinte, que é, eu não sei, o Trump, isto, se a gente perceber, usa muito esta coisa que é provocador, é agressivo, diz as coisas mais inacreditáveis, e isso normalmente serve-lhe para
desestabilizar os oponentes, digamos assim, por um lado, e por outro lado para maximizar a sua mão negocial. Depois, às vezes, o que acontece é ele ganha, por causa disso, uma vantagem numa transação, digamos assim, mas depois é muito pouco consequente a tirar daí consequências. E, portanto, quer dizer, claramente nós temos dito, ele na Ucrânia, ele ganhou ascendente para determinar o futuro da guerra da Ucrânia. E como é que vai fazê-lo? Não sabemos. Ele, se calhar, quer rever as negociações com o Canadá e com o México a propósito dos acordos de comércio livre. Está a ser o máximo provocador e a causar o máximo de inquietação no outro lado. E depois o que é que vai fazer? Não sabemos. Esta é a primeira nota. A segunda nota é só isto que é crítico. Toda a gente acha muita graça aos tweets do Trump ou do Elon Musk. Mas eles são membros do governo americano à espera, há semanas. E, tipicamente, aquilo que nós esperamos, há regras de atuação sobre a forma como falam para fora, sobre o modo como se comportam, sobre os conflitos de interesses e os impedimentos a que estão sujeitos. Nós estamos aqui em Portugal sistematicamente obcecados com o cumprimento de regras, com os impedimentos, com os conflitos de interesse destes e daqueles, e achamos muita graça que o Elon Musk se prepare para assumir uma função no governo americano e se mantenha como o homem mais rico do mundo e a mandar tweets sobre Portanto, todas as regras e protocolos que ao longo de séculos foram sendo segregados para assegurar que os Estados se comportam responsavelmente, nós estamos a achar muita graça que isto se faça assim. Isto não é bom prenúncio para o que possa vir a seguir. Nós vamos voltar ao debate sobre o que se pode esperar da segunda administração de Trump. Recordo, a posse sai no dia 20 deste mês, mas pergunta muito simples para os dois aí, para fechar esta matéria. Entram em 2025 mais otimistas ou mais pessimistas em relação ao que pode vir dali? Muito mais pessimistas, resumo. Muito mais pessimistas. E tu, Pedro? Pessimista, desculpa. Eu espero o caos e a completa volatilidade e imprevisibilidade, portanto não estou mais nem menos otimista. Eu não sei o que é que dali vai sair. Ventura, com a experiência que tem do Correio da Manhã, cada vez que há um crime mediático vê o Faroeste em Portugal, pediu ao Presidente da República que convocasse o Conselho de Estado para discutir a segurança do país. O que fez Marcelo Rebelo de Sousa? Deu nega ao líder da extrema-direita? Não. Perguntou aos outros conselheiros o que é que têm a dizer sobre aquilo. Pedro Marcos Lopes, tens algum conselho para dar ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Tenho um conselho simples. Eu estava aqui a procurar nas minhas notas, porque eu tenho uma nota em relação a isso, mas, olha, não encontro. Tenho o conselho que leia o regulamento do Conselho de Estado. Esse é o meu conselho. Porque parece que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não conhece o regulamento do Conselho de Estado. O regulamento do Conselho de Estado diz que só e apenas, estou a ler de cor porque não encontrei o artigo, como disse, só e apenas é o Presidente da República que tem o poder de convocar e de definir os temas para o Conselho. Ora bem, por isso é que aquilo é um Conselho de Estado. Ora bem, o que é que aqui para está? Aconselhar é uma lamentável concessão do Sr. Presidente da República à agenda do André Ventura. Isto não... Ele acha que está a fazer ao contrário. Eu acho isto... Pontes de Belém dizem claro, que a ideia era esvaziar... Oh, meu caro amigo, eu conheço... As fontes chegam-nos a todos. Não? Eu sei perfeitamente que o Sr. Presidente... Eu acho que sei perfeitamente o que o Sr. Presidente acha. Que acha que vai esvaziar... Não, está enganado. Mas está tão enganado que bastou o que mediou desde que ele fez essa declaração até este momento. Fartamos de falar do assunto. Portanto, se a segurança, esse tema macro, o principal problema do país, segundo Luís Montenegro e segundo também o indivíduo, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que consegue numa semana dizer que Lisboa cada vez está mais insegura, enfim, promovendo muito bem o turismo nesta cidade e promovendo a cidade de maneira... A tranquilidade urbana. Portanto, o Presidente da Câmara decidiu promover a tranquilidade urbana e a segurança em Lisboa, dizendo que há mais insegurança, Parabéns, Dr. Carlos Moedas. Nessa mesma semana, aparece a PSP, a Polícia de Segurança Pública, declara que os níveis de criminalidade estão aos níveis
de antes da pandemia. Pronto, em frente. Portanto, o Luís Montenegro já tem a agenda da insegurança, fazendo declarações às 8 da noite. Começou a ratificar as declarações. Sim. Às 8 da noite isto. Depois vem dizer que foi preciso muita publicidade para aquela sessão inqualificável na Rua do Bem Formoso, e depois vem dizer que não gostou das imagens, apesar dele ter dito que era preciso publicidade. E agora, cereja na ponta do bolo, no topo do bolo, temos o Sr. Presidente da República, que tem tido um cuidado neste aspecto bastante significativo. Aliás, no discurso de fim de ano, ou do princípio do ano, o discurso de ano novo, não falou do tema de segurança como um tema central em Portugal, que de facto não é, mas diz isto e a seguir manda aos seus conselheiros a ver se havia de falar de segurança ou não, porque André Ventura lhe falou. Está a faltar na equipa do Presidente alguém que o Conselho, nós sabemos que do primeiro para o segundo mandato houve grandes alterações. Paulo Baldaia. Eu estou a olhar para o Paulo Baldaia a rir, como se o Paulo Baldaia não soubesse conselheiros de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas desde quando é que Marcelo Rebelo de Sousa foi aconselhado por alguém? As coisas estavam melhor quando lá estava o Paulo Magalhães, por exemplo. É um exemplo. Eu acho, com muito respeito e amizade que eu tenho pelo Paulo Magalhães e por toda a equipa, tive lá um grande amigo mesmo, o Bernardo Pires de Lima, que esteve lá até agora há pouco tempo, mas alguém julgar que se pode dar conselhos a Marcelo Rebelo de Sousa... Ele depois é que faz com eles o que quer. Aliás, o Conselho de Estado é para isso. Pedro Cisa Vieira, é já um caso em que é preciso ajudar o Presidente a acabar o mandato com dignidade? Não, também não vamos... Não vamos dizer isso, mas obviamente aquilo que dá a sensação é que, confrontado com aquele pedido de convocatória do André Ventura, o Presidente, que podia ter respondido imediatamente, seja dizendo não convoco, seja dizendo não convoco porque a segurança nem sequer é uma matéria que caiba ao Presidente da República pronunciar, se ele tem alguma dificuldade disso, porque ele já convocou o Conselho do Estado para tudo e mais alguma coisa. E vem aí mais dois. Mas podia ter pura e simplesmente dito não, podia ter dito pura e simplesmente não, e ao remeter aquilo para parecer dos seus conselheiros, parece que estava com medo de se pronunciar sobre o pedido do André Ventura. E isto era só a observação que eu faria. É que, relativamente aos pronunciamentos de André Ventura, o Presidente parece sempre extremamente perturbado. Parece que nunca sabe muito bem como reagir. É como aqueles animais que, à meia da noite, ficam encadeados na estrada com um farol forte, uma luz forte, e ele fica parado e não sabe como há de reagir. E este é um caso disso, não é? Portanto, basicamente, parece que não soube como reagir à provocação do André Ventura. O regimento no Conselho de Estado que diz que só compete ao Presidente da República convocar o dito Conselho e definir a agenda é o artigo número 4, a primeira linha. Sim, mas quer dizer, o Presidente da República pode convocar e dizer assim, olha, falei com o meu amigo e ele acha que é bom e, portanto, eu no exercício das minhas competências faço isso. Bem. O que ele tem que mostrar perante esta provocação do André Ventura é que não é o André Ventura que determina a agenda do Conselho de Estado e que ele é capaz, e ele pode evidentemente dizer, nem pensar, pronto. Não era nem pensar, era nem abrir a boca quanto ao tema. O senhor André Ventura que vai convocar o Conselho tinha duas hipóteses da casa dele. Chama-se condomínio, não é? Não sei, não sabes se ele vive num... não faço ideia. Abrir um parênteses antes de passarmos ao tema seguinte, para salientar que o Pedro Cisa Vieira tinha razão. Há muito tempo, quando este governo tomou posse, ao salientar, corrige-me se eu não estiver a dizer de forma como tu disseste, que é possível governar sem estar dependente de uma maioria no Parlamento. Não sei, são dezenas de diplomas a passar direto da sede do governo para o Palácio de Belém. Marcelo até tem levado o governo ao colo e deixa passar quase tudo. Como deve fazer. Sim. Como deve fazer, aliás. Quer dizer, eu só estou a salientar, porque é a entrada para o tema seguinte, que é isto. Confirma-se que o governo pode, de facto... governar. Mas não sou eu que digo, é a Constituição. Certo, mas tu é que chamaste a atenção aqui no Bloco Central. No entretanto, o Presidente, no dia 25 de dezembro, esteve de folga, é normal, é dia de Natal. Quando voltou ao trabalho no dia 26, deu seguimento a um diploma que classificou como entorse significativo ao ordenamento do território.
Marcos Lopes, e agora que a oposição chamou, confias que a apreciação parlamentar vai melhorar o diploma, revendo algumas das alterações feitas? E já agora, o que é que pensas da alteração que foi feita? Bem, eu primeiro vou falar da alteração que foi feita. Eu acho que estamos perante um caso muito grave, eu vou-lhe dizer, de incompetência. Ou pelo menos desconhecimento do funcionamento do país, de como se deve ser feita a planificação urbanística do país. Enfim, um conjunto de situações que me espantam, porque eu não quero, nem vou, nem acho que este pacote da Lei dos Solos seja qualquer tipo de apelo à corrupção, como tenho ouvido falar. Eu não tenho os autarcas por mais corruptos ou menos corruptos do que qualquer pessoa. Nem acho que isto seja uma porta aberta ou menos aberta para a corrupção. Deixa-me só fazer um parênteses aqui, em defesa do Daniel Oliveira, que esclareceu, que é um dos que falou da porta aberta à corrupção, que não é corrupção no sentido... o termo é utilizado aqui no sentido que os autarcas, como dependem desta receita, vão facilitar muito. Então não usa a expressão corrupção. É uma demagogia inaceitável. Eu debato todas as semanas com o Daniel, como sabes, e não acho bem utilizar-se o termo, e até me estava a dirigir a outras pessoas que o disseram. Portanto, não tem nada a ver com isso. Não tem rigorosamente nada a ver com isso o meu argumento. O meu argumento tem a ver com, sobretudo, com o facto de se retirar a entidades que são responsáveis pelo planeamento urbanístico, pelo que são organizadas pelo ordenamento do território, de um processo onde elas têm de estar... é exatamente o contrário. Não. É exatamente o contrário. Desculpa lá. Já vamos a isso. A CCRN pode continuar a dizer alguma coisa em relação a isto? Pode. Mas poder dizer pode, mas não pode chumbar. Também já não podia antes. Está bem, mas agora é muito mais descarado. Muito mais violento. Bom, e eu, nesse aspecto, subscrevo inteiramente o que disse o Jorge Moreira da Silva quando fez esta lei. É que há outras... Lembrar que esta lei que está a ser agora, não é revogada, mas alterada em 2 pontos fundamentais, é do tempo do PSD e é do tempo da Troika. Foi feita pelo governo da Troika, pelo Jorge Moreira da Silva. Bom, posto isto, depois há 2 critérios. Há um critério, sobretudo, que é a questão de ser para preços moderados. Eu não vou replicar o artigo do homem da IRJ, o anterior, lá está, me falhou aqui a nota, em que prova, basicamente, que este tipo de critério para os preços moderados para esta habitação vai fazer aumentar a especulação. Mas é o que lá está e é exatamente aquilo que eu... Deixa-me perguntar-te se... obviamente os 125% sobre a mediana... Só dá para 3 concelhos deste país. Sim. 3. Se isso acontece, se aumentar a oferta, a mediana também vai baixar, Lisboa, não é? Cascais e falha-me o terceiro. Sabes que em Lisboa não há solo rústico? E então? Então esta lei não vai ser aplicada em Lisboa. Então mais uma vez, os 125, se é a média desse, ou faz aumentar o preço. Claro. 125% da mediana do concelho, ou 250 da mediana 125. Nacional. Mas não pode ultrapassar nenhuma das duas. Não pode ultrapassar os 125 do concelho, já não pode. Mas isso também é sabendo que há 30% que está completamente livre. Quer dizer, isto dado para apenas as autarquias, sem qualquer perspectiva de enquadramento nacional, acho um erro brutal. Não se vai eu já volto a ti para o debate. Decidir completamente, e mais uma vez se esquece um dos grandes problemas que nós temos. Nós temos que aumentar a oferta, mas temos também, obviamente, que tratar da recuperação de muita casa e do que já está construído. Cisa Vieira, para situar as pessoas que nos estão a ouvir, estamos a falar da possibilidade de passar por decisão municipal, Assembleia Municipal, um terreno rústico a terreno urbano. Esta possibilidade já existia, mas só era possível para construção pública e em terrenos contíguos à área urbana. É assim que está apresentado por todo lado, já vais corrigir se não é verdade.
e nós fazemos, como é que depois fazemos a verificação de factos? Eu podemos. Confio em ti, não. Estou a brincar. Esta decisão é tão má como a pintada a oposição de esquerda, ou pode ter o efeito de já não há oposição de esquerda, o PS subscreveu. Não, calma, isso que eu estou a dizer. Falta saber o PS e o Chega. Como é que vão fazer mesmo? Bom, então vamos ver o que é que este decreto-lei faz. E já agora, como tu dizias, o Governo pode legislar através de decreto-lei. Não é nada de clandestino. E a Assembleia da República pode também chamar para a apreciação parlamentar. E isso é o nosso sistema constitucional a funcionar. Portanto, não houve aqui nada de clandestino, de escondido, etc. Primeira coisa. Segunda coisa. O que esta lei faz é dizer o seguinte. Pode haver... Os planos diretores municipais são regulamentos feitos pelos municípios que definem o que é que se pode construir aonde no território municipal. Define não apenas aquilo que são espaços para construção, mas também espaços que são protegidos. Algumas das regras que estão nos PDMs são regras que decorrem de regimes nacionais. Por exemplo, diz-se há um regime que é o Reserva Agrícola Nacional, aqui não se pode, os PDMs não podem autorizar a construção. Aqui é Reserva Ecológica Nacional, os PDMs não podem autorizar a construção. Isto são áreas protegidas, parques naturais, os PDMs não podem autorizar a construção. Isto é o conjunto de regras que temos aqui. E desde que nós temos um sistema de planeamento em vigor, mais ou menos desde os anos 90, porque aquele desordenamento do território que nós estamos a falar são heranças dos anos 60, 70, 80, em que houve de facto um grande crescimento urbano, grande afluxo das populações às áreas metropolitanas e se construía sem haver planos existentes. Hoje em dia a coisa já não é assim. E o nosso sistema de planeamento dizia o seguinte: quando fazem um PDM, os municípios têm, entre outras coisas, que classificar o solo entre solo rústico, onde não se pode construir, e solo urbano. E dizia-se, o solo urbano é aquele onde se pode construir. E há duas categorias de solo urbano. O solo que está dentro de aglomerados urbanos e que, portanto, se quiseres, corresponde a uma realidade física já existente, e o solo para o qual era programada a urbanização. Ou seja, dizia-se assim, se os municípios entenderem que de futuro a cidade vai crescer, então têm que definir nos planos quais são as áreas para os quais a cidade há de crescer. Eram os chamados espaços urbanizáveis ou espaços de urbanização programada. Em 2014 foi feita uma alteração ao regime dos planos que disse que solos urbanos eram só aqueles que já correspondessem a aglomerados urbanos existentes. Exatamente. Acabou com aquela ideia de espaços de urbanização programada e determinou que aqueles espaços de urbanização programada, que não eram necessariamente áreas protegidas, nem RAN, nem seja lá o que for, passassem automaticamente a ser solo rústico. E isto, pronto, o que é que se quis dizer? Quis dizer, as cidades não podem crescer. O que já existe é o que ficará para sempre. Isso é tudo muito bom, mas quando a população continua a crescer, quando nós temos a expansão de atividades industriais, logísticas, etc., de repente diz-se, onde é que se vai meter isto? E então, já havia no regime de 2014 uma coisa a dizer assim, pode-se reclassificar. Exatamente. Mas para se reclassificar tem-se um processo tão complicado e umas exigências tão grandes que aquilo demorava muito tempo a fazer. Então sabes o que é que aconteceu? Ao longo deste tempo, particularmente em 2014, o governo do António Costa já fez alterações à lei, a dizer que os municípios podiam reclassificar por deliberação da Assembleia Municipal para reclassificar solo rústico por urbano para fins industriais, para fins de armazéns, para fins logísticos, para fazerem portos secos. Já era possível fazer essa reclassificação. E depois fez-se uma outra, no âmbito do pacote mais habitação, a dizer também podem reclassificar solo rústico para construção de habitação. Mas os solos que podem ser reclassificados, isto é que era o prurido para acabar com a especulação, a única reclassificação era sobre solos que fossem de propriedade pública. Não era para fazer a habitação pública. Eram terrenos que já fossem públicos. Ora, qual é o problema?
As cidades têm que crescer para algum lado. Podem crescer para cima, em altura, ou podem crescer para o lado. Mas para isso é preciso que os planos permitam isso. E, de facto, tal como aquele governo tinha dito, temos que permitir estes crescimentos, e não é em processos que demoram 10 anos, este agora veio acrescentar isto que é possível fazer. Com mais um progresso, que é um progresso completamente disparatado. Quer dizer, é só para fazer construção de preço moderado, tais 125%. Portanto, aquilo que se tem que dizer é assim: as cidades devem crescer e devem crescer de modo planeado. E, portanto, este problema é um problema que, depois, sempre que se quer fazer uma reforma, usa-se sempre estes papões. A corrupção, a especulação imobiliária. Também se usou isto para combater alterações ao Código dos Contratos Públicos ou à lei do Tribunal de Contas, ou seja lá o que for. São sempre papões que se usam para não se mudar em nada e que são agitados como espantalhos por aqueles que nunca querem mudar nada. Eu acho extraordinário. E deixa-me só dizer o seguinte: em Lisboa e no Porto, todo o solo é urbano. Isto não vai ser pura e simplesmente aplicado nos concelhos de Lisboa e do Porto. E, portanto, não serve para nada. É isso que tu queres dizer? Como é que não serve? Desculpa, serve noutros municípios para meia dúzia de municípios. Na área metropolitana de Lisboa aquilo que está dito, muita construção para fazer. Sim, mas mesmo assim, mesmo essa reclassificação, não pode reclassificar terrenos agrícolas, ou de reno, ou só faltava essa também. Só faltava. Portanto, essa. Basicamente, eu acho que se está a fazer... Isto é para fazer habitação, ainda por cima. 70% da construção é para habitação. Responde-me só a isto. E o argumento do Presidente de que é por causa do PRR faz algum sentido? É agora que vão arranjar terrenos para construir até 2026? Eu não faço ideia. Convinha, por exemplo, que se identificasse quais são... por exemplo, eu acredito que há casos em que os municípios já identificaram terrenos para fazer construção e que não são só os 26 mil do PRR. Porque, se bem sabes, neste momento, no primeiro direito, já estão identificadas as necessidades de 59 mil fogos que vão ter que ser construídos. E eu gostava de saber, os municípios provavelmente dizem assim: olha, eu para construir estes 59 mil fogos tenho aqui este e aquele terreno. Mas este e aquele terreno são daqueles terrenos de espaços de urbanização programada que, entretanto, passaram a solos rústicos. Eu gostava que me dissessem isto. E isso acabava com esta ideia de que isto é para promover a corrupção e a especulação imobiliária e vai aumentar o preço das casas, que é a coisa mais espetacular. Vamos esperar para ver. Olha, vou dizer uma coisa. O preço das casas vai aumentar, mas não é por causa disto. É porque há poucas casas e há mais pessoas a procurar. Mais e vai continuar a aumentar. Posso entrar no vosso debate ou não? Vai haver mais casas, mas os preços vão continuar a aumentar. Então não. Se há mais casas, os preços diminuem. Se há mais oferta, a procura é... A não ser que a procura aumente e mais do que a oferta. Há uma coisa notável no discurso, pela negativa, no discurso do Pedro Cisa Vieira. E é esse exatamente o ponto, e esse exatamente o meu ponto. Repara que o grande argumento do Cisa Vieira quanto a isto é o seguinte: bom, os processos levavam quase 10 anos. Ou mais. É verdade. Eu sou prova viva de que isso é verdade. E, portanto, o como se deve fazer, perdoa-me a interpretação, é facilitar. Não é facilitar. Pode ser simplificar. Calma. Pronto, não é facilitar, é simplificar. Eu estou aqui Posso usar simplificar? Podes. Pronto. Isto são regras de simplificar o processo. É que eu conheço... Não, de acordo, deixa-me acabar. Eu conheço bem a questão da simplificação. Portanto, este objetivo é como se levava 10 anos que não se devia levar. Ou seja, como a máquina central do Estado não conseguia resolver uma coisa que devia resolver... Não é a máquina central. Pedro. A máquina central só complica aquilo que os municípios deveriam fazer, porque a tarefa de planeamento é dos municípios. Pedro, exatamente. Só o que eu digo é... Isso parece-me óbvio. Mas o que eu digo é que este argumento é um argumento que normalmente dá para a anarquia do que é a construção. Desculpa, Pedro. O que nós devemos fazer, o que nós deveríamos fazer, se pensássemos no assunto como eu acho que ele devia ser pensado, é: isto demora 10 anos, mas não devia demorar. Não pode demorar. Portanto, tanto as autarquias como o Estado Central, o que se deviam esforçar era por diminuir esses prazos. Não, porque o que é que isto vai dar? Faremos a segunda parte deste debate. Porque isto vai dar a uma falta de planeamento central. Isto vai dar sempre a mesma coisa, porque se falou, isto vai dar o que aconteceu nos anos 80.
Vai ser uma anarquia. Desculpa lá, tu não conheces o teu país? Não, conheço lindamente, por isso é que eu estou a dizer. Porque se tu começas a fazer só dizer-te uma coisa. Esta é também outra maneira de matar reformas. É dizer assim, não se devia começar por aqui. Há outras coisas mais importantes, etc. Isto é uma maneira pura, Pedro. Mas deixa, não é demagogia. A maneira que se usa para atacar reformas é isto não adianta, isto é começar a casa por telhado, isto é para... Por nós chamarmos reforma tu não boa podes estar automaticamente. Sistematicamente a protestar contra a burocracia, contra o excesso de regulação, a dificuldade que tens em toda a Europa em construir, em fazer coisas e depois dizer que, de facto, sempre que se quer simplificar procedimentos, não se pode fazer. Não, mas é que eu conheço bem em muitos setores o que é simplificação de processos. Pronto, lá está. Não é que lanças essas suspeitas todas. Não, desculpa, Pedro. Nós vamos voltar ao assunto. Não. Dizerem-me que simplificar é estar a, por exemplo, a contrariar exatamente aquilo que eu disse desde o princípio, que não disse que nada sobre que isto é corrupção. O que eu digo é a falta de coordenação, não vai ajudar ao planeamento. Claro. Desculpa lá. O Pedro Xavier acha que vai ajudar ao planeamento, tu achas que não vai ajudar. O plano diretor municipal é competência das autarquias locais. Certo. E aquilo que aquela lei de 2014 fez foi retirar competências de planeamento aos municípios. É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. E bem. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Muito obrigado. Não nos despedimos sem as habituais sugestões dos comentadores residentes. Este é um tema que vamos ter que voltar cá, porque ficou muita coisa por explicar. Mas eu preciso de mais uns tempos para treinar boxe. Claro. O que ver, o que ler, o que ouvir, cinema, teatro, televisão, concertos, óperas, exposições, livros, discos. Pedro Marcos Lopes, sugestões para esta semana? Tenho 2 sugestões. A primeira é algo que eu já tive para falar aqui várias vezes e espero falar em muito mais sítios, que é um livro de 1979 de um homem chamado Guilherme de Melo. Era um jornalista do Diário de Notícias. Conheci pessoalmente. Conheceste pessoalmente? Foi um grande jornalista moçambicano que viveu na altura Lourenço Marques, depois Maputo, e que escreveu, deu umas entrevistas célebres nos anos 80 de que todos nos lembramos, mas que era um grande escritor. E ele escreveu um romance autobiográfico que se chamava A Sombra dos Dias. Foi um livro que eu finalmente consegui ler. É um livro de 69, é um livro notável. É difícil de encontrar. Se alguma editora estiver a ouvir, republique o livro, que é um documento extraordinário sobre o que era Moçambique de 1950 até 1974, a vida de alguém que era, pela sua orientação sexual, um marginal e, no fundo, também um grande jornalista. Vale muito a pena recuperar esse livro. A segunda é mais rápida, é uma peça que vai ser encenada, já foi encenada em França, mas vai ser encenada agora no CCB, pelo Tiago Rodrigues, o diretor do Festival d'Avignon, com a Comédie Française, que é o Écuba, não Écuba, sexta, sábado e domingo. Uma peça muito interessante porque fala de uma atriz com um problema pessoal, tem uma filha que sofre de um síndrome e que é atacada, e depois vai-se buscar também a história, uma das tragédias gregas. Portanto, faz ali um diálogo sobre as duas coisas que eu estou muito curioso de ver, mas que tenho muito boas indicações. Quem puder, CCB, sexta, sábado e domingo. Um livro para ler quando houver tempo, ou encontrar o livro, e uma peça de teatro para ver este fim de semana. Que música vamos ouvir a fechar o episódio, Pedro Xavier? Bom, nós falámos do Elon Musk e lembrei-me que o Elon Musk, entre outras coisas extraordinárias que faz, é um que acredita na teoria da simulação. Ou seja, que nós não vivemos num mundo real, nós vivemos numa simulação de um estilo jogo de computador de uma civilização superior, e nós somos apenas avatares estilo Matrix. E hoje em dia, de facto, estão a ganhar um peso muito importante na nossa sociedade e na política pessoas com as manias mais extraordinárias sobre a forma como o mundo existe e como é, e a negar tudo aquilo que são 200 ou 300 anos de racionalismo e de iluminação. E, portanto, eu lembrei-me de que faz agora 50 anos que saiu um disco de um grande músico brasileiro,
que era um homem muito dado a excessos, chamado Tim Maia. E o Tim Maia, que começou ainda adolescente a tocar com o Jorge Ben e com o Erasmo Carlos, etc., foi com 17 anos para os Estados Unidos, por lá andou a tocar a sua música, foi preso, foi expulso, voltou para o Brasil no final dos anos 60 e entrega toda a espécie de excessos, porque era muito conhecido. Na verdade, foi produzindo um conjunto de música ali naqueles inícios dos anos 70 absolutamente fascinantes. E em 1974, Tim Maia descobriu um culto, que era o culto da cultura racional, segundo o qual a humanidade, nós éramos, na verdade, no planeta Terra, os descendentes de extraterrestres que tinham vindo para aqui e que a salvação será alcançada quando voltarmos a partir para o nosso planeta de origem. E, inspirado por este culto, gravou 2 discos, Tim Maia Racional, volume 1 e 2, que saíram no início de 1975 e que contam a história desta extraordinária civilização. Tudo isso parece bastante disparatado, mas estes discos são, na verdade, clássicos do funk brasileiro e eu sugeria que ouvíssemos para celebrar estes tempos em que os maiores malucos parecem tomar conta dos destinos da humanidade, o Tim Maia e o Que Beleza, de 1975, do álbum Tim Maia Racional. Dedicada a Elon Musk. Quando voltarmos na próxima semana, já saberemos para que data Marcelo convocou as eleições regionais da Madeira, mais umas, e estaremos a antecipar o que pode ser a presidência de Donald Trump. Este ano não vai ser um ano fácil. Ponha o cinto, venha connosco, subscreva o podcast Bloco Central, seja avisado sempre que sair um novo episódio. Fique bem, até para a semana. Que beleza é sentir a natureza. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.